aleluia, e digno de louvor. Salmo de número 117. Vamos esperar uns minutinhos para os irmãos que estão entrando. Glória a Deus. Maravilhoso e bendito. Então vamos, Salmo de número 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos louvar a este Deus com alegria, com júbilo, com festa, porque Ele tem feito grandes coisas em nosso meio, porque a benignidade dEle para conosco dura para sempre. Deus bendito e maravilhoso, estamos aqui para te louvar, Senhor, para te prestar culto, para te render graças, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem nos dado vida, tem nos dado graça. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. E o Senhor tem nos abençoado abundantemente. O Senhor tem nos dado vida abundante. Muito obrigada, Senhor, porque não somente a vida eterna, o Senhor tem nos dado uma vida de graça e alegria nesta terra. Por isso recebe o louvor da tua igreja, Senhor, que com gratidão nos corações lhe rende graças esta noite. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, impressiona, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Aleluia. O amor dele é impressionante, amados. Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Oh, um amor impressionante, que deu tudo por amor a mim, por amor a você. Ele deu tudo, Ele deu tudo, Ele deu tudo. Então nessa noite, querido, eu convido você a dar tudo que você tem nessa noite. Oh, eleva os seus pensamentos nesse momento, eleva os seus pensamentos. Oh, entroniza aquele que é. Querido, chame Ele nessa noite, chame Ele nessa noite. Oh, um amor que nos impressiona, um amor que nos impressiona.
Oh, meu Deus! Que amor é esse? Que amor é esse? Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Oh, capaz de dar o seu único filho. Oh, Ele deu o seu único filho. Oh, por amor a mim, por amor a você. Oh, 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 impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aplauda Ele bem forte, bem forte. Aleluia. Oh, Jesus reina nesse lugar, querido. Jesus reina aqui. Oh, não existe espírito mais profético. Oh, não existe outro digno. Oh, de receber toda adoração, todo louvor. Oh, Tu és digno, Senhor. Tu és santo, Tu és santo. Declaramos, Senhor, que não há outro digno. Só Tu és santo. Oh, só Tu é exaltado. Oh, Jesus, levantamos o Teu poderoso nome aqui nessa noite. Oh, Jesus, levantamos o Teu poderoso nome aqui nessa noite. Oh, não há outro nome. Ei, Jesus. Oh, só um nome há, o nome de Jesus trouxe cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme. Oh! Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, Jesus. Em seu nome, os mortos vivem. Só um nome há, o nome de Jesus. Nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou,
seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome. Os mortos vivem em seu nome, Jesus, em seu nome. O inferno treme, o inferno treme, e em seu nome os coxos andam. Erga a tua voz e declara em seu nome, em seu nome. Os cegos veem, os cegos veem. Oh, em seu nome, Jesus, em seu nome. Os mortos vivem, os mortos vivem. Oh, aleluia! Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Erga a tua voz. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os Coxos andam. oh, em seu nome, Jesus, em seu nome os cegos veem, os cegos veem. Em seu nome Os mortos vivem. oh, oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Rando laralae. Oh, Jesus. Oh, Jesus está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Oh, Jesus, Jesus. Oh, o nome que está acima de todo nome, Jesus. Outro nome não há, Jesus. Jesus. É Jesus, Jesus. Oh. Oh, exalta esse nome nessa noite. Oh, exalta o nome de Jesus. Oh, levantamos o teu poderoso nome, Senhor. Oh, em seu nome o inferno treme, o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome, Jesus. Em seu nome os cegos veem. Oh, em seu nome os mortos vivem. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz, querido, que a mulher do fluxo de sangue, quando ela estava diante de Jesus, ela toca na orla das vestes de Jesus. E Jesus fala quem é que tinha tocado ele. E um dos seus discípulos diz: Senhor, olha a multidão que está à tua volta. E o Senhor pergunta: quem é que te toca? Mas ele diz: olha, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Oh, meu Deus, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não importa se você é mais bonito, não importa se você é mais alto, meu Deus, não importa se você sabe mais ou sabe menos, mas nessa noite, querido, depende a forma como você toca Jesus. Oh, meu Deus, depende da forma que você toca Ele. Oh, Ele diz: alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude. Toca em Jesus de forma diferente essa noite. Toca nele, toca nele. Oh! Oh! Oh, quem é que pode tocar em Jesus nessa noite? Oh!
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e cai ao teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade e cai ao teu espírito. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Declara, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade que cai ao teu espírito. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Declara que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu. Só igreja, só igreja. Que seja hoje.
Yeshua, chame por ele. Yeshua. Aleluias. Glória a Deus. Levante suas mãos e adore o Senhor. Adore a Ele, Ele é digno. Aleluias. Aleluias. Vamos adorar um pouco sem som. Sem som. Onde estão os adoradores? Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Rabalabacandarabassura balagás. Adoramos. Te adoramos, ó Cristo. Te rendemos louvores. Aleluia, 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 aleluia. Rababacandaramamassandaramalama. Digno de honra, digno de glória, digno de louvores. A ti seja dada a honra, a ti seja dada a glória, a ti seja dado louvor. Te louvamos, Senhor. Rebabarahalasuricanderemanassal. Decalabarbaxicanderemanahas. Oh, enche Espírito. Vem, derrama, Senhor, do teu Espírito. Chega ao teu trono como aroma suave a nossa adoração. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom? Pode sentar. Quem assistiu a live de hoje à tarde? 1, 2, 3. Então sinto muito, vocês vão ouvir de novo a mesma mensagem. Sinto que Deus quer destravar destino das pessoas nesta igreja. Há destinos aqui travados. Há coisas que não estão fluindo. E eu quero dar a vocês 3 chaves que vão destravar o seu destino, que vai fazer uma diferença enorme. Que é destino? Destino é o que Deus faz por nós depois que fazemos a nossa parte. Destino é o que o Senhor traçou como meta para nós. É o nosso objetivo, é o nosso alvo. Abra sua Bíblia no livro de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo
9, versículo 24 a 27. Glória a Deus. Já acharam? Quem achou diz amém. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. Senhor, eu tenho lido a sua palavra, fala conosco esta noite, fala aos nossos corações. Aqueles que já ouviram, faça eles entenderem um pouco mais o que o Senhor quer falar. E que assim possamos tomar atitudes radicais em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu ia pregar essa noite uma mensagem sobre uma palavra chamada akouloutain. É uma palavra que significa seguir. Mas eu quero deixar o Espírito Santo me usar para falar a maioria que não ouviu à tarde. E pessoas que nos assistem agora pelo YouTube, que é um outro grupo, e pelo Facebook, esta mensagem, que são chaves para destravar o seu destino. Mas essa outra mensagem também fala muito ao meu coração, porque trabalha a missão discipuladora da igreja. Eu aprendi que a palavra discípulo não tem nada a ver com aluno. Isso foi uma revolução para mim, porque o tempo todo eu aprendi que discípulo é um aprendiz, é um aluno, cópia fiel do seu mestre, também. Mas a palavra mais forte para discípulo é seguidor. E Jesus o tempo todo trabalhou com seguidores. Seguidores que ele quis e os fez se tornarem discípulos. Mas essa é uma outra mensagem. Tanto é que a mensagem dele era: se alguém quiser vir após mim, cada um tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele chamava os discípulos, ele não fazia proposta para eles. Pedro, Tiago, João, quanto você está ganhando? Aqui na pescaria estamos tirando R$1.000. Eu te proponho 2. Não. Ele chegou para Mateus na coleteria e disse: segue-me. Pedro, Tiago, João, pescadores, segue-me. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A multidão seguia Jesus. Por onde Jesus ia, a multidão o seguia. Você tem que ter alguém para você seguir. E é essa tônica que eu vou trabalhar. Eu já falei e vou repetir de novo. Todos aqui têm que ter um discipulador. Todos têm que ter um discipulador. O discipulador é alguém que você vai seguir para o resto da sua vida. Você não deve estar exercendo função nenhuma aqui na igreja se você ainda não tem um discipulador. O discipulador vai te dar os caminhos, vai estar próximo
aquilo que eu acredito e penso que é saudável para a sua vida cristã. Então, você precisa ser discipulado. Você precisa seguir alguém. Então a gente vai trabalhar bastante isso. Se Deus permitir, no próximo domingo. Hoje, eu quero que vocês meditem bem nessa palavra. Quem aqui tem alvos na vida? Levante a mão. Alguns aqui não têm. Triste isso. Porque se você não sabe para onde quer ir, você vai acabar indo para onde não quer. Então Paulo nos dá aqui nesses 4 versículos 3 chaves importantíssimos para a nossa vida. A primeira aparece no versículo 25. E eu leio para você. Paulo aqui está falando de um atleta. E ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar algo. Eles têm um objetivo. Então eles não passam pelo que passam, não vivem o que vivem, se não fosse por conquistar a vitória, se não fosse por alcançar um prêmio. Então a primeira chave que Deus quer usar para destravar o seu destino é: tenha os seus objetivos definidos. Definir os seus objetivos. Porque quando você definir os seus objetivos, você vai começar a orar pelas bênçãos de Deus e elas te alcançarão. Então ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não podemos correr por correr. Eu não tenho que andar por andar. Eu não posso fazer uma coisa por fazer. Tudo que eu fizer tem que ter um objetivo. E você sabe muito bem isso, que quando você deu uma rosa, um presente para um rapaz ou para uma moça, você já sabia as intenções. Você já sabia que ia dar em casamento. Você tinha um alvo. Você tinha os objetivos. Você não deve começar nada, não deve realizar nada, se você não tem metas. Se você não tem metas, você não vai alcançar nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu preciso perguntar para mim mesmo: o que eu quero alcançar? Aonde eu quero chegar? Inclusive definir. Com quanto tempo? Quanto tempo eu ainda vou viver? 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. E como eu quero chegar nesses 30, 40 anos? Eu quero chegar bem ou eu quero chegar mal? Segundo, ele diz, no versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não deferindo golpes no ar. O que ele significa? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu tenho um foco. O foco faz com que você trace um plano de ação. Como eu vou fazer para alcançar os meus objetivos? O foco vai te ajudar a não se perder no trajeto até que o objetivo chegue. O foco também é a semente da produtividade. Você não consegue produzir nada, absolutamente nada, se você não tem um foco.
Por isso que algumas pessoas, elas fazem algumas coisas e logo param de fazer. Porque elas não têm um foco. Elas não tiveram uma meta. Então elas alcançam qualquer coisa. A outra coisa que o foco ajuda a gente é o que as pessoas devem aprender. Eu estou aprendendo. Não fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Quem tem foco, faz uma coisa de cada vez, com vista a alcançar os objetivos. Quem está me ouvindo diz amém? Primeira chave que você está recebendo agora em nome de Jesus. Defina os seus objetivos. A Bíblia diz, se planejas alguma coisa, ela lhe sairá bem e a luz brilhará no seu caminho. Amém? Segundo, foco. Não perca o foco. Seu alvo é Jesus. Seu alvo é entrar nas mansões celestiais. Seu alvo é o reino de Deus. Felipe, melhora esse som que eu não estou aguentando a minha própria voz. Está com voz de taquara rachada? Isso faz parte do foco. Eu tenho um foco. E um dos meus focos é pregar bem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Primeira chave, definir objetivos. Segundo, tenha um foco. Amém? Aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Irmãos, eu não sei se você tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo. Mas nós estamos chegando na metade do ano. Ainda tem mais uma metade pela frente. O ano não acabou, a vida não acabou. Eu vou repetir uma coisa que eu falei mais cedo. Não viva como se você estivesse morrendo. Viva a vida como a vida que Cristo te deu e só Ele pode tirar a sua vida. As coisas ainda não acabaram e não terminaram na sua vida. Não deixe de planejar. Não deixe de estabelecer alvos. Não deixe a depressão te abater, a tristeza te diminuir. Reaja. Coloque isso no seu coração. Você precisa entender isso de uma vez por todas na sua vida. Terceira chave, versículo 27. Diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está dizendo, a outra coisa que eu faço é esmurrar o meu corpo e o reduzo à escravidão. E o que esta frase de Paulo quer dizer? Paulo está dizendo que ele está disposto a fazer algo que muitos de nós não quer fazer. E esta é a chave mais importante para destravar o seu destino. Esse pode ser o ano mais próspero da sua vida ou não. Vai depender se você quer fazer e ter essa terceira chave. Porque essa chave que eu vou lhe dar agora é a semente que te qualifica para o futuro. E esta chave se chama sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Mais forte, sacrifício.
essa não é uma palavra para você pular, mas para você refletir. Sacrifício. Muitos de nós, irmãos, gosta de definir objetivos, traçar metas. A gente fala de sonhos altos, da onde a gente quer chegar, de como a gente se imagina. A gente pensa assim. Todos nós temos um foco de algo aonde a gente quer chegar, do que a gente quer tocar. Mas nenhum de nós queremos sacrifício. Você admira Cristiano Ronaldo, excelente jogador. Você admira Messi, Neymar, Ronaldinho, seja lá quem for, Gabigol. Só que você não sabe o que tem por trás disso tudo. Ou você não imagina o que eles fazem para ser os melhores do mundo. Por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas alcançam patamares que servos de Deus, que se dizem filhos do Altíssimo, filhos do Rei, não alcançam. Porque da nossa mentalidade, é uma mentalidade de que a gente tem que sofrer, de que a gente tem que padecer, de que a gente tem que ser miserável, de que a gente tem que dever a todo mundo, que a gente não tem que ter dinheiro para pagar as nossas contas, que a gente tem que ficar doente mesmo. Doença não é para dar em pau, doença é para dar na gente. Essa mentalidade é uma mentalidade errada. Você precisa entender que o Senhor não diz que tu és vencedor. Ele diz que você foi chamado para ser mais do que vencedor. Então diga comigo, eu sou mais do que vencedor. Então, a partir de hoje, você vai sair desse lugar não mais rastejando, mas andando para a glória de Deus. Uma coisa importante que acontece com os atletas. Os atletas, e eu me refiro aos atletas vencedores, eles sacrificam o seu presente para ter um futuro de prazer. Vou repetir: vencedores sacrificam o seu presente para ter um futuro de prazer. Eles seguram as pontas agora para desfrutar um pouquinho mais tarde. Os perdedores, eles gastam o seu tempo, dinheiro e oportunidade com prazeres momentâneos para um futuro de derrota e fracasso e miséria. Os atletas, eles são pessoas extraordinárias, eles não são pessoas ordinárias. Ou seja, os atletas não são pessoas normais. Paulo está usando um exemplo maravilhoso para se referir à nossa vida cristã. Ele está dizendo que o atleta em tudo se domina, de tudo se abstém, sacrifica, abre mão. Um atleta é uma pessoa que não pode comer o que ele quer. Ele não pode beber o que ele deseja. Ele não pode dormir até mais tarde. Ele não deve ter poucas horas de sono. Ele não pode ter todas as mulheres que ele quer. Ele não pode se dopar. Ele não pode usar qualquer tipo de remédio. A rotina de um atleta é de sacrifício. A sua comida tem que seguir um cardápio quase que vegano. Poucas carnes. Pouca comida. E isso o qualifica para a vitória. A gente aplaude quando ele tem a vitória. A gente aplaude quando vê uma pessoa correndo e que ela alcançou muito. Que velocidade tem esse homem? Como ele alcançou esse objetivo? A maior vitória dele não está ali naquele momento.
A maior vitória dele está na trajetória, no histórico que esse atleta tem. E esse é o nosso problema, queridos. Você não tem uma trajetória. Você vive a vida à lá vão ter. Você não se disciplina. Você não se corrige. Você não se domina. Você não administra o seu tempo. Não administra o dinheiro. Não administra a comida. Não administra o seu tempo. Por isso você vem perdendo. Por isso que a sua produção te deixa insatisfeito. O que você produz não te deixa feliz, não te deixa alegre. E é por isso, e é por causa disso, que muitas pessoas querem morrer. Por quê? Porque a vida delas ficou uma coisa monótona, chata, uma coisa que você pensa que essa liberdade que você vive, você pensa que fazer o que você quer e deseja, sem ter que prestar conta a ninguém, nem a si mesmo, que isso é viver. Isso não é viver. Você foi colocado nesse mundo com um propósito. Quantos aqui sabem disso? Amém. Você existe para um propósito. A sua vida tem que parar de ficar rodando em círculo. E volta sempre para o mesmo lugar, sempre para a mesma situação, sempre para o mesmo momento. Então, um atleta, além de se dominar, além de ter uma vida de escolhas e decisões, um atleta gasta tempo treinando. As pessoas precisam treinar. Você tem que ter habilidades para algumas coisas e você precisa treinar. Você tem que aprender a gostar de treinar, praticar aquilo que você quer ficar bom. Se você quer ser um pregador, treine pregar. Se você quer ser um músico na igreja, quer fazer parte do louvor, não é simplesmente subir aqui, achar lindo, bonito e maravilhoso. Você precisa ouvir músicas. Você precisa cantar o dia inteiro. Você precisa dedicar tempo a isso. Se você é uma pessoa que deseja ser um pastor, um líder espiritual, você tem que ser alguém que está acima da média. Você precisa trabalhar a sua vida de tal forma que você começa a desenvolver, e a prática vai te tornando cada vez melhor naquilo que você faz. Treinar. No que você é bom. No que você é bom. Qual é a diferença? O que distingue um vencedor do perdedor? O que distingue o perdedor do vencedor? É o sacrifício. Diga comigo mais uma vez, sacrifício. Mais uma vez, sacrifício. Aleluia. Quando eu falo que você vai precisar sacrificar, eu estou te dizendo, a partir de hoje, não é amanhã não, a partir de hoje, quando você sair daqui, você não vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia nos anos passados. Porque se você hoje não sair daqui com uma mudança para a sua vida, esse vai ser o pior ano da sua história. Esse será o pior momento da sua vida. Mas se você sair hoje desse lugar e falar, Senhor, eu estou disposto a sacrificar, ainda que me custe alto, eu vou sacrificar o meu presente
porque eu quero ter um futuro de vitória. Por isso que o atleta em tudo se abstém. Quem quer ter uma vida extraordinária, precisa sacrificar o seu ordinário. Se você não consegue fazer isso, você não terá poder, porque sacrifício é poder. Diga comigo, sacrifício é poder. Mais forte, sacrifício é poder. Se você se sacrifica, você recebe poder para realizar as coisas. É por isso que quando você é chamado para realizar alguma coisa e você não se sente seguro, você abre mão de fazer. Porque você fala, não. Eu preciso me preparar para isso. As oportunidades surgirão na sua vida e você precisa estar preparado para enfrentá-las. É claro que quando eu estou falando dessa terceira chave que se chama sacrifício, um monte de gente vai dizer, como eu já ouvi pregações que dizem, Jesus já fez todo o sacrifício na cruz do Calvário e a gente não precisa sacrificar mais hoje. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver se isso é verdade. 1 de Pedro, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Quem achou diz amém? Oh, glória! Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, está falando de mim e de você, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para oferecer sacrifícios espirituais. Sacrifícios estes que agradam a Deus. E eu vou listar alguns desses sacrifícios aqui para você. Primeiro sacrifício, uma vida de oração. Não são todos os crentes que gostam de orar, porque a oração requer tempo, a oração requer fé, a oração requer confiança. Tem gente que não acredita que vai orar. Há pessoas que só oram no momento que estão precisando de um milagre, de uma intervenção cirúrgica de Deus, mas não tem uma vida de oração. Não se oram em grupo e oram muito menos sozinho. O sacrifício envolve muitas vezes você sair da sua casa e ir para o vale, e lá passar horas orando, com tempo de leitura da palavra, cantando louvores, se edificando espiritualmente. Mas para isso você tem que abrir mão de tempo, tem que abrir mão do conforto da sua casa. Leitura bíblica é uma espécie de sacrifício. Toda vez que você vai ler, a palavra de Deus vai te dar sono, vai te dar um cansaço, um peso no seu ombro, uma distração na mente, lapsos de memória, e você precisa lutar para permanecer ali lendo, porque você tem uma meta, você tem um objetivo, você sabe que aquilo te alimenta espiritualmente, então você diz, eu vou continuar lendo. Quantas vezes você já botou o objetivo de ler em uma semana, 40 dias, 50 dias, um ano, e você não consegue realizar? Por quê? Porque você não quer sacrificar. Sacrifício dói para as pessoas fazerem hoje vigílias. Você é capaz de ficar várias horas no computador, na internet, e às vezes quando você dá por conta já amanheceu, mas você não teria hoje força para sacrificar uma noite de vigília em oração, leitura e consagração da palavra.
Como é que você quer coisas extraordinárias se você não oferece sacrifícios? Lembra que Abraão, todas as vezes que queria fazer uma aliança com Deus, ele erguia altares. E eu falei muito sobre isso aqui, nos 12 dias de clamor, ele erguia altares, fazendo com Deus aliança. Então a sua vida espiritual se torna uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida sem frutos, uma vida sem produção. Porque do jeito que você leva a vida, você não sabe nem se é evangélico, protestante, católico, espírita ou não crente ou desviado. Porque compromisso com Deus você não tem. Para ser de Jesus, irmãos, Ele exige sacrifício. Ele diz: quem quiser vir após mim, essa é a condição. Tome a sua cruz, sacrifício. Morra. Negue a si mesmo. Acabou as suas vontades. E siga-me. Sacrifício. O evangelho é sacrifício. O evangelho requer abnegação. O evangelho requer renúncia. Amém, amados? Então eu quero que você entenda pela fé que esses sacrifícios espirituais você oferece a Deus sempre, todos os dias. Não é para você orar hoje e orar daqui a 30 dias. Não é para você vir hoje ao templo e daqui a pouco, a mais um ano, você volta na próxima ceia. Você precisa se sacrificar. A sua carne não quer, a sua alma não quer, mas o seu espírito tem sede, fome de Deus. Então, sacrifício fala de esforço, amados. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Hebreus capítulo 13, abre por favor. Tem outro sacrifício aqui, 13:15. Você estava em Pedro, volta. Está em Hebreus 13, versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse louvor aqui não é um louvor porque eu quero dar um culto em ação de graças, porque eu recebi uma graça, recebi uma bênção, um milagre, a porta de emprego se abriu. Não, esse louvor aqui é aquele louvor que eu ofereço a Deus, com a porta aberta ou com a porta fechada, curado ou não. Se ele abriu a porta, ele é Deus. Se ele não abriu a porta, ele é Deus. Se ele curou, ele é Deus. Se ele não curou, ele continua sendo Deus. Eu não louvo a Deus pelo que ele faz, eu louvo a Deus pelo que ele é. É ter na minha mente que eu vou louvar o Senhor para sempre. Eu sou adorador. O fruto dos lábios que confessa o seu nome. Isso é um sacrifício. Salmo 50, versículo 5. Salmo 50, verso 5. Congregai-vos, congregai os meus santos, os servos de Deus, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. O que o sacrifício faz? Quando Deus te vê sacrificando, irmão, sacrificando, você faz uma aliança com Ele. O sacrifício, ele produz, provoca, realiza uma aliança com Deus. Deus ama fazer aliança. Deus ama quando a gente faz votos. Deus ama quando a gente faz promessas, mas que cumpre as promessas, mesmo que seja sacrifício.
É um texto na Bíblia onde mostra aliança e sacrifício junto. Congregai-vos, os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Deixa eu te mostrar uma coisa, abre em Gênesis 22, rapidinho. Gênesis capítulo 22. Abraão, que esperou 90 anos para que viesse a sua promessa, através do sacrifício Deus o provou. Através do sacrifício Deus nos prova. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou-lhe Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. No sacrifício Deus não vai me pedir o que eu não amo, Ele vai pedir o que eu amo. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Presta atenção nisso. Ele obedeceu imediatamente. Ele não ficou relutando, faço, não faço. Observe quanto dia ele caminhou. 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A fé dele é: nós vamos voltar juntos. Eu e Isaque vamos voltar, mas Deus já havia pedido Isaque em sacrifício. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O senhor esqueceu, papai, de trazer a oferta. O senhor esqueceu de trazer o sacrifício. Não sabia ele que o sacrifício era ele mesmo. 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Preste atenção nisso aqui. Nesse lugar Abraão edificou um altar. Um altar de quê? De pedras. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Pensa no coração desse pai. Sacrifício dói. Sacrifício é colocar a fé na altura do milagre que a gente quer. Vencedores sacrificam o presente para ter um futuro de vitórias. Se você quer viver extraordinário, você tem que sair do ordinário, do trivial, do normal, da mesma coisa sempre. Essa vida espiritual que você está oferecendo a Deus, não é para Deus. Você vive para si. Você ainda não morreu para o mundo. Você ainda não morreu para as trevas. Por que você acha que Deus tem que aceitar você desse jeito? Você acha que o amor e a graça de Deus é a liberdade ou a permissão para você pecar? A gente precisa repensar a nossa vida espiritual. Agora olha só, o versículo 11. Mas o céu lhe bradou. Quando você faz sacrifício, o céu brada. O anjo do Senhor: Abraão,
Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Olha o que Deus diz: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha o que Deus está falando: você não me negou quando eu pedi. Você não negou quando eu pedi. Você não negou quando eu pedi. Você não negou quando eu pedi. O que passa na cabeça de Abraão nesse momento? Eu não sou dono de nada. Esse filho que Deus me deu, graças a Deus. Mas antes de ser meu, é de Deus. Não me negastes. Ele podia falar assim: Senhor, faz um outro jeito. Leva Ismael. Ismael já está mais velho, está com 13 anos. E ele é filho da escrava mesmo. Qual é a diferença do sangue de um do sangue do outro, Senhor? É porque Isaac ele amava. Quando eu falo de sacrifício, irmãos, Deus está querendo fazer você refletir e pensar no que tem roubado você de Deus, do que tem tirado você de uma vida de consagração, de renúncia, de desapego. Diga comigo a palavra desapego. Em que você está apegado? Segue o versículo 13. Não, 12 ainda. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhes faças, não, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, e porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Único. Ele não tinha Ismael? Deus está falando: esse é o filho da promessa. Eu estou te pedindo a sua promessa. Segue o versículo. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Agora olha só, por causa do sacrifício de Abraão, olha o que está aqui. No capítulo 26. Houve uma grande fome na terra, e ele teve que ir morar em lugares que era a terra dos filisteus, terra inimiga. E olha o que aconteceu: por causa da atitude de Abraão, Deus abençoou a sua descendência. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Para a mão que eu vou liberar uma palavra sobre você. Enriqueceu o homem. Você vai enriquecer em nome de Jesus. O Senhor vai te prosperar. E terceiro, você vai ficar riquíssimo. Se você tem prosperado numa área e em outras não tem prosperado, é sinal que uma área da sua vida ainda não houve sacrifício. Vou repetir. Se você tem prosperado numa área e não tem prosperado em outra, é sinal que você ainda não sacrificou alguma área da sua vida. Algo precisa ser sacrificado. Porque a prosperidade de Deus, ela é completa se você tiver saúde. Você tem que ter saúde. Boa saúde. Você tem que ter paz. Paz interior.
tranquilidade, paz. E você tem que ter abundância. Se não tem prosperado nessas 3 áreas, ainda precisa de sacrifício na sua vida. Vou repetir, tem gente aqui que o seu destino está travado. Você já definiu metas, ajustou focos, botou objetivos, mas ainda não sacrificou. Você precisa aprender a sacrificar. O sacrifício te qualifica para o futuro. O sacrifício é a chave que abre todas as portas para a sua vida. Qual o outro descendente de Abraão que foi abençoado? Jacó. Jacó foi abençoado ou não? Por causa de Abraão. Mas tinha uma coisa interessante no capítulo 28, abre aí que eu quero mostrar para você. E partiu Jacó de Berseba e seguiu, versículo 10, tá? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Só sobe quem está aqui embaixo, certo? Não era anjo que descia e subia, era anjos que subiam e desciam. A Bíblia diz que naquele lugar ali onde ele deitou, havia uma escada. O céu estava aberto sobre aquele lugar. E os teólogos eruditos descobriram que esse lugar foi o lugar aonde Deus tinha pedido o sacrifício de Abraão. Esta mesma pedra é a pedra que seria o holocausto. Significa que quando você faz um sacrifício, você mantém o céu aberto, os anjos ficam presos ali naquele lugar. E eles ouvem a sua oração. Sobe e desce. Naquele lugar. Ali. Algum dia da tua vida houve algum sacrifício? Porque o nosso problema é achar que o nosso sacrifício já é o suficiente, ou que eu já tenho feito demais, ou que já tenho sacrificado demais. A gente precisa entender que sempre há algo que nós precisamos sacrificar. Vamos ver? Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16. Aleluia. Não, 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho obedecido e observado desde a minha juventude. Ele falou: eu sou crente já, eu congrego na unidade da fé. É mesmo? É. Quem é seu pastor? Sei, tem vários lá. Às vezes você é tão envolvido que você fala: aquele pastor alto, aquele pastor gordo, aquele magro, que você não sabe nem o nome. Aí ele diz assim: ouvindo Jesus, disse-lhe:
Você pensa que já está salvo, né? Só porque você é da unidade da fé. Ele diz assim: uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e... O Senhor está falando, você só pode me seguir se você sacrificar. E o que é que você tem que sacrificar? O Senhor está falando, tudo. Aí logo que você lê isso, você pensa assim: o Senhor está querendo que ele fique pobre? Não. O Senhor está dizendo: eu te darei um tesouro no céu. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. O Senhor não estava querendo a riqueza deles. Explica. E entende. Ele não estava querendo as riquezas dele. Assim como o Senhor, Deus não queria Isaque. O que Deus queria provar é quem assume o primeiro lugar no coração deles. Quando Deus te pede um sacrifício, Ele não está querendo o que é teu, porque Ele não precisa de nada. Ele está te provando, Ele está te testando. E Ele está te testando porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Abraão entregou Isaque, e por causa disso Deus disse: Abraão, por causa de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Tu me deu um filho, e eu vou te dar toda uma geração. O que Deus tem para nos oferecer sempre é maior do que Ele nos pede para sacrificar. Vou repetir: o que Deus nos pede como sacrifício, Ele tem muito mais para multiplicar. Quando Ele te pede algo, não é porque Ele quer que você fique pobre, não é porque você perca, é porque Ele está querendo multiplicar abundantemente, extraordinariamente, o que Ele te pediu. O coração desse jovem estava preso à riqueza. Ele era religioso, mas não era filho de Deus. E olha o que Jesus responde no versículo 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O Senhor não disse que não entra. Ele disse que é difícil, mas entra. Ele diz: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí o Senhor falou: não, deixa eu te explicar, rapaz. Versículo 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Agora olha só, a palavra seguir na Bíblia, de acordo com o que eu quero fazer você entender na Bíblia. Se você procurar a palavra seguir na Bíblia, você vai encontrar ela em quase todas as falas de Jesus. E nessa aqui não é diferente. Olha o que os discípulos disseram. Olha o que é um seguidor. Olha o que é um seguidor. Por isso que a palavra discípulo não é o que encaixa com o que a gente quer. Porque discípulo é só um aluno. Mas o seguidor é esse aqui, ó. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: sua casa? Em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que isso não será multiplicado, que não receba no presente, agora, aqui na terra, muitas vezes mais, e ainda no mundo que está por vir, tenha garantia da vida eterna. Ninguém perde nada quando se coloca na mão de Deus. Você tem que entender isso. O que o Senhor estava falando da agulha?
Em Jerusalém tem 12 portas, a cidade era murada, tinha 12 portas. Uma porta era maior e ficava aberta até meia-noite. Nessa porta grande tinha uma outra portinha pequena chamada agulha. Essa porta pequenininha era uma porta que ficava aberta, porque muitas pessoas que vinham trazer mercadorias nos seus camelos para poderem negociar no dia seguinte, às vezes perdia a hora, chegava atrasado, deu alguma coisa, então chegava, a porta estava fechada. Então eles tinham que passar por aquela agulha. E o que Jesus está falando? É claro que um camelo passar por aquela porta pequenininha é impossível, a menos que o comerciante tirasse as cargas, a mercadoria de cima do camelo, e aí passava o camelo, depois a mercadoria, e aí dentro da cidade eles podiam negociar como quisessem. Então o que o Senhor está falando para esse jovem? O Senhor está falando para ele assim: se você abrir mão da mercadoria, você vai poder entrar pela porta, e lá dentro eu estou te oferecendo muito mais condições. Quando o cara falava, eu vou ter que descarregar todo esse camelo e depois botar a mercadoria toda de volta, não quero não. Então eles deixavam de negociar, de crescer, e perdiam as vendas. Irmãos, o que é que o Senhor está falando de sacrifício hoje para você? O que é que tem sobre os seus ombros? Que carga é essa que você carrega, que você não quer deixar? Isso está impedindo você viver coisas extraordinárias de Deus para a sua vida. Amém? Vou encerrar com algumas lições. Primeira coisa que você precisa entender: o que você tem feito para conquistar os seus objetivos? Você tem feito alguma coisa para alcançar os seus objetivos? Ou você não tem objetivos? Não tem alvo nenhum, meta nenhuma? Quando você tiver com 50 anos, como é que você quer estar? Aposentado? Ou confiando numa porta de emprego? Quando você recebe o dinheiro hoje, o que você faz com ele? Você gasta tudo? Porque você quer ter tudo que os outros têm? Vencedores sacrificam o presente para ter prazer no futuro. Se for necessário, sacrifique férias, folgas, esmurre o seu corpo, sacrifique, mas para ter descanso no seu futuro. Segunda pergunta: quais as renúncias você faz em troca de dias melhores? Quais as renúncias que você tem feito em troca de dias melhores? Eu tenho certeza, amados, que tem gente aqui que não tem renunciado nada. Não renunciou nada. Porque você já acostumou viver a vida reclamando e pedindo emprestado para os outros. Eu não tenho, está difícil, está difícil, está difícil. Mentalidade de alguns: recebe R$600 do governo, auxílio, como é que chama esse dinheiro? Salário? Aposentadoria? Garantia para o resto da vida? Fundo monetário?
auxílio emergencial. Mas tem gente que pegou os R$600 e comprou uma televisão. Não, vou dar entrada num carrinho velho. Não, é 600 agora, 600 não, eu tenho 1.800. Garanto que tem gente que já comprometeu a terceira parcela. Como os crentes e como as pessoas, em geral, amados, têm uma mentalidade de desperdício. Como você gosta de viver no aperto. Como você gosta de viver se doendo, sofrendo. Você gosta. Você não aprendeu a renunciar a nada. R$600, rapaz, vamos fazer um churrasco. Rapaz, R$600, vamos comprar carne, vamos beber guaraná até. R$600, mais R$600, mais R$600. Presta atenção como que você tem feito, amados. Segura as pontas. Segure as pontas. Não saia gastando. Renuncie o presente para ter vitória no futuro. Já pensou em abrir mão dos prazeres imediatos com foco nos resultados extraordinários? Talvez você nunca pensou nisso. Ah, não. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, então deixa eu esbanjar. Está errado. Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe benefícios sem sacrifícios. Diga comigo, não existe. Diga mais forte, por favor. Não existe benefícios sem sacrifícios. Falei na parte da tarde, tinha menos jovens do que agora. Vou falar agora também, porque tem os jovens. Jovens e adolescentes que estão aqui. O meu conselho para você é: abra mão dos prazeres agora. Sacrifique-se. Passe hora estudando. Faça Enem. Leia livros. Não namore agora. É hora de você estudar. É hora de você abrir mão de coisas no seu presente para você ter uma garantia no seu futuro. Moças começaram a namorar aos 13. Com 14 já estavam grávidas. Com 15, mãe solteira. Depois, outro namorado, mais filhos. Não consegue estudar, não consegue se planejar, não tem uma casa própria, não tem um emprego fixo e não tem uma perspectiva de futuro. Rapazes, que vocês olham para eles, são verdadeiros cabeças de vento. São homens chefes de família que você pergunta assim: aonde será que esse dito cujo pretende chegar? Você não deveria ter família. Você se casou só por causa do prazer sexual? Você não quis assumir responsabilidades? Não quer assumir responsabilidades? Que garantia você está dando para essa mulher? Para os filhos que você gerou nela? Você casou para viver uma vida como de solteiro? Por que casou? Se você não queria assumir responsabilidade de pagar contas, de botar comida dentro de casa, de vestir, de proteger, de educar, por que casou? Se você não quer abrir mão de coisas agora,
para ter um futuro garantido, se você não quer sacrifício, você vai viver a vida mais medíocre que existe nessa terra. Você precisa aprender a sacrificar. Você tem que abrir mão de certas coisas para você conseguir seus objetivos. Então, se você quer construir, você não pode gastar todo o seu dinheiro com pizzas. Abre mão da pizza, abre mão do refrigerante, abre mão dos restaurantes, mas começa a construir coisas saudáveis. Quem não tem um objetivo na vida nunca vai se esforçar por nada. Não vai. Você sabe que porque na sexta-feira eu fui dormir 3 da manhã, e de manhã fui para o sítio para poder acender fogão a lenha para botar uma feijoada, porque eu tenho um objetivo. E sabe por que estávamos até 4 horas aqui, ir para casa tomar um banho, vim fazer o culto das 5 e o outro das 7 da noite, sacrifício? Eu sei aonde eu quero chegar? Só discípulos eu terei 1728. Só discípulos. 1728 é o meu alvo. Só igrejas, uma em cada estado. Eu tenho objetivo, eu tenho meta, e eu me sacrifico para isso. Não posso só sonhar, porque as coisas não vão cair na minha mão. Eu preciso me esforçar. Então você precisa, jovem, em nome do Senhor Jesus, botar na sua cabeça que você ainda é um menino, é uma moça. Você deve estar estudando, você deve estar pensando em preparar o seu futuro. Não é ficar arrumando aí um pé rapado, que não tem nem aonde cair morto, que é bonito, mas tem cabeça de vento, para namorar. Ou você acha que você vai morrer logo? Espera o tempo certo, a hora certa. Primeiro edifica a sua casa. Não fica acompanhando a cabeça dos outros, o que a mídia está dizendo. O que as suas amigas vão chegar para você e vai dizer: todo mundo namora, fulano já tem filho, o outro já tem até neto, e daí? Escolha dela. Vai chegar uma hora que ela vai ficar para trás e você vai passar da frente. Quem pensa que hoje está na frente, vai ficar para trás. E quem está atrás, vai passar todo mundo. Porque os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. É o que disse Jesus. Você está entendendo? Diga comigo mais uma vez: sacrifício. Quando Deus te pede para sacrificar algo, o seu presente, Ele quer multiplicar isso no seu futuro. Fique de pé no seu lugar. Tem 2 palavras que, ao concluir esta palavra, eu gostaria de dizer para você. Olhem para mim, por gentileza. Sei que você está espreguiçando. 2 coisas para você começar uma vida de sacrifício. Primeiro, desapego. O que é que você precisa se desapegar? Se a tua mulher disser hoje: Jesus ou eu? Se o teu marido disser hoje: Jesus ou eu? Pessoas, irmãos, ficam orando pedindo: Senhor, me ajuda a pagar minhas dívidas. Senhor, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Não adianta orar para ter dinheiro. Não, vou fazer um jejum aqui, você vai ver esse principado de mamon, esse capeta da miséria vai sumir da minha vida. Não vai não. Porque se você acha que semear a oração colhe dinheiro, eu era para estar rico. Os intercessores eram para ter uma vida
Não adianta semear jejum para ter dinheiro. Se você quer ter dinheiro, tem que semear dinheiro. Ué, por que vocês estão falando baixinho? Estão com medinho, hein? Quem aqui quer ter dinheiro? Quem não levantou a mão é mentiroso, meu irmão. Você não quer ter dinheiro. Então você tem que aprender a semear o quê? Dinheiro. Quer ter dinheiro, quer semear oração? Quer ter dinheiro, quer semear jejum? Não funciona. Semeie dinheiro. Então eu disse a palavra desapego. A segunda, disciplina. Diga comigo, disciplina. Quem aqui serviu o quartel? Oh, que bom. Tem gente aqui que tinha que ter servido, rapaz. No exército, marinha, aeronáutica. Levantar de manhã, olhou a cama, deixa para lá o cobertor, a roupa para lá, cueca de um lado, camisa de outro, é assim? Tem que ter disciplina, tem que levantar, esticar a cama, fazer a barba, arrumar o cabelo, o coturno tem que estar bem engraxado, disciplina. Para o quartel vocês tinham disciplina, porque para as coisas de Deus não tem. Irmãos, começa a disciplinar hoje a partir da sua casa. Viu? Arruma aquele guarda-roupa. Arruma aquela bagunça que está a sua casa. Hein? Roupa suja para um lado, fralda de neném de outro. Começa a botar em ordem a sua casa. Disciplina. Disciplina as suas finanças. Ordem. Disciplina no seu horário. Disciplina na sua saúde. Se você é diabético, não pode comer doce. Disciplina. Abra mão do prazer agora para viver mais e com qualidade. Continua se enfiando no doce para você ver o que essa diabetes vai fazer com a tua visão. Você vai ficar cego. Você quer isso? Você tem que começar a refletir nas besteiras que você está fazendo. O corpo fala. E Deus quer que você tenha vida. Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero aprender a sacrificar. Eu sei que pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus, mas isso não será na minha vida. Eu vou te seguir em nome de Jesus. A minha vida terá mudanças. Esse ano está diferente. Aí a minha vida também vai sofrer essas mudanças, esse impacto de transformação, em nome de Jesus. Se você acredita no que eu falei, a sua vida vai sofrer impacto. A partir de hoje, Deus está selando nesse lugar um tempo de mudança, um tempo de transformação. O que eu preguei vai fazer você refletir e pensar, e as suas atitudes vão começar a mudar, a partir da mudança dos seus pensamentos, a partir da estrutura que você estava vivendo, porque hoje quebram-se as cadeias, rompem-se todas as cadeias de Satanás na sua mente, e o Senhor te coloca em liberdade, cadeias que te prendiam de orar, de jejuar, de ler a palavra, esse peso começa a sair agora. Você terá sede de Deus, fome das coisas do Senhor, e você vai gastar noites de oração, vai gastar tempo de leitura da palavra, um tempo precioso de comunhão com o Pai, de relacionamento com Deus. Eu libero uma palavra de que esse é o ano que o Senhor disse: toda essa terra que hoje te vês, te a darei. E se o Senhor disse que vai nos dar, não vai ser os filisteus,
não vai ser a pandemia, não vai ser nada que vai impedir recebermos o que Ele prometeu. Eu estou debaixo de uma palavra e você, eu estou debaixo de uma palavra e você. Calabagassurianda lamas. Expande a sua mente, expande os seus pensamentos. Quem de verdade ouviu essa palavra e propôs no seu coração que há algo na sua vida que precisa ser sacrificado, levante a mão. Vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente já para eu orar por vocês. Vocês que decidiram que há algo na sua vida que precisa ser sacrificado, fiquem separados, ok?